A semana que termina foi marcada pela radicalização do discurso presidencial de Jair Bolsonaro em relação à pandemia do novo coronavírus. Em um pronunciamento em rede nacional, o presidente contrariou recomendações de autoridades sanitárias do mundo todo e foi na contramão de medidas adotadas por líderes de diversos países para lidar com o expressivo aumento de casos da doença. Mais uma vez, Bolsonaro minimizou os efeitos da pandemia, que atinge 500 mil de pessoas em todo o mundo e já causou mais de 25 mil mortes. Ele pediu que a população volte à normalidade e atacou governadores por implementarem medidas de quarentena e distanciamento social em seus estados. O pronunciamento foi recebido por panelaços em grandes cidades. Esse tipo de manifestação contra Bolsonaro vem ocorrendo diariamente há mais de uma semana. O Nexo mostrou como a atitude de Bolsonaro foi condenada também por políticos e autoridades sanitárias de todo o país. Os ataques a governadores resultaram em uma queda de braço entre os chefes de executivos estaduais e o presidente, como mostrou o podcast Durma com Essa. A necessidade de ações de isolamento para diminuir o impacto da pandemia na saúde pública nesse momento é praticamente consenso na comunidade médica e faz parte da estratégia de combate à doença em vários lugares do país por iniciativa de governantes locais. A ideia é evitar que haja muitas contaminações num curto espaço de tempo, algo que pode colapsar os sistemas de saúde. Alguns governadores, como os de Rondônia e Santa Catarina, seguiram a recomendação de Bolsonaro e anunciaram que vão permitir a abertura parcial do comércio e outras atividades nos próximos dias. No Brasil, o número de casos confirmados e de vítimas do novo coronavírus aumentou significativamente na última semana. Há hoje mais de 3.400 casos registrados e cerca de 90 mortes, a maioria em São Paulo. A expectativa do Ministério da Saúde é que esses números cresçam nas próximas semanas, que abril seja um mês crítico. A maior parte das vítimas fatais é formada por pessoas dos grupos de risco, que têm mais de 60 anos ou doenças crônicas. Mas em todo o mundo, o número de pacientes com menos de 50 anos hospitalizados é considerável. O Camilo Rocha mostrou aqui no Nexo por que os mais jovens também devem se preocupar com o vírus. Em sintonia com o pronunciamento de Bolsonaro, o governo federal lançou uma campanha que diz que o Brasil não pode parar, priorizando os impactos econômicos de medidas de distanciamento da população em detrimento dos riscos da pandemia para a saúde pública. Um discurso similar foi usado há cerca de um mês na Itália. Desde então, o número de casos da doença subiu de cerca de 600 para 80 mil no país europeu. Hoje, a Itália concentra o maior número de mortes pelo coronavírus no mundo, cerca de 9 mil. Governantes italianos que apoiaram a volta à normalidade na época, como o prefeito de Milão, hoje admitem que erraram. Medidas de isolamento já atingem 1/3 da população mundial, como mostrou aqui no Nexo João Paulo Charlot. Esse marco foi alcançado com a decisão da Índia de iniciar uma quarentena. Também esta semana, o Japão e o Comitê Olímpico Internacional anunciaram que a Olimpíada de Tóquio será adiada para 2021 por causa da pandemia. Em todo o mundo, governos estão agindo com medidas de estímulo para tentar minimizar os efeitos financeiros da crise. O Marcelo Rubissec contou o que está incluído no pacote de 2 trilhões de dólares anunciado pelo governo americano. No Brasil, entre ações para aumentar a liquidez da economia, a Câmara aprovou a criação de uma renda básica de R$ 600 para trabalhadores informais. Durante a cobertura da pandemia do novo coronavírus, o Nexo tem um boletim por e-mail de segunda a sexta, com uma seleção de textos e atualizações do número de casos. Para se cadastrar é só entrar no site do jornal, onde você também lê essas e outras notícias. Todos os conteúdos sobre o coronavírus estão com acesso livre. Toda sexta-feira nós fazemos um resumo das principais notícias aqui no Extratos da Semana. Se você gostou, dê um like no vídeo, inscreva-se em nosso canal e assine o Nexo Jornal.